A repercussão sobre as investigações da Polícia Federal em relação a emendas parlamentares. A operação da PF sobre o desvio de emendas parlamentares provoca agressões verbais entre o deputado federal Júnior Mano, do PSB, e o presidente da Executiva Regional do União Brasil, o capitão Wagner. Acompanhe agora os detalhes dessa troca de farpas pelas redes sociais com a narração do repórter Carlos Silva. A operação da Polícia Federal que investiga o suposto desvio de recursos de emendas parlamentares colocou o deputado federal Júnior Mano no centro de um furacão político e provocou uma troca de agressões verbais pelas redes sociais com o ex-deputado capitão Wagner, presidente regional do União Brasil e esposo da deputada Daiane Bittencourt. A atenção evoluiu para uma troca pública de farpas que envolveu não apenas os dois políticos, mas também suas esposas, ambas com mandatos. A esposa de Júnior Mano, Jordana, é prefeita da cidade de Nova Russas. Sem mandato desde 2022, quando foi derrotado ao governo do estado, capitão Wagner, sem meias palavras, afirmou que o povo do Ceará está cansado de políticos que usam dinheiro público para eleger esposa e controlar prefeitura. Segundo Wagner, o uso das emendas para beneficiar o reduto eleitoral da esposa seria uma afronta à moralidade administrativa. Alvo dos ataques, Júnior Mano rebateu e disse que Wagner fala em moral, mas vive de fazer palanque com a esposa, a deputada, e de atacar quem trabalha. Na sequência de ataques, Wagner acusou Mano de transformar a prefeitura de Nova Russas em bunker político, enquanto Mano devolveu o ataque e chamou o presidente regional do União Brasil de especialista em derrotas e em plantar intriga para se manter na mídia. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Capitão Wagner cutucou a onça com vara curta, jornalista Beto Almeida. O que surpreendeu, e isso também está no texto do Ceará Agora, é que o Júnior Mano rompeu o silêncio, o estilo moderado de reagir em determinadas situações e foi para cima do capitão Wagner nessa troca de farpas que deixa mais uma vez o questionamento sobre o real destino do dinheiro das emendas parlamentares, principalmente a chamada emenda PIX, a chamada emenda de comissão, que não tem exigência para apresentação por parte dos municípios de projetos e definição do dinheiro, do destino dessa grana, que é muito dinheiro. Luciano, é muito dinheiro e, logicamente, isso tem a repercussão, como nós falamos aqui, na política cearense. Então, capitão Wagner, que é presidente do União Brasil, não ficou aí imune às críticas, porque ele tomou a iniciativa, fez um vídeo, postou esse vídeo nas redes sociais, dizendo o seguinte, que não se falava em outra coisa em todo o país, que não fosse a operação da Polícia Federal sobre essas ações com uso de irregularidades nas emendas parlamentares. Ele não citou o nome textualmente do Mano Júnior, mas não precisava, Luzenor e ouvintes, porque enquanto ele falava da operação, apareciam lá exatamente as manchetes, as fotos do Júnior Mano, e claro que isso causou e levantou a ira de Júnior Mano, que foi e rebateu, Luzenor, e rebateu duro, rebateu forte, inclusive dizendo que ele era o politicamente fracassado, era um colecionador de derrotas, que capitão Wagner hoje estava atacando nas redes sociais, estava sendo um palhaço, palavras dele, e que ele tinha que se voltar agora, era para reconstruir essa carreira dele de derrotas. Permita-me ler um trecho dessas declarações, dessas agressões verbais. Uma delas, uma resposta do Júnior Mano ao capitão Wagner. Vai atrás de votos, capitão. Porque teu discurso da rede social não cola mais. Todo mundo sabe que tu tá igual um palhaço na rede social. E outro, todo mundo sabe o que tu anda fazendo com as emendas da mulher depois a tua época. Senado tá chegando, recalcado. Abraço. Eu li aqui o texto com o português aqui depreciado, né?
um preço com português aqui, li o que está escrito nas palavras no post feito pelo deputado federal. E a resposta, Júnior a Mano, resposta do capitão você Wagner. vai trazer a resposta do capitão Wagner. Porque aí, Beto, quando nessa última frase, Senado tá chegando, recalcado, que é um recado para o capitão Wagner, a gente vai já se aprofundar no impacto dessas denúncias em pré-candidaturas, tanto de Júnior Mano quanto do líder José Nobre Guimarães, que é pré-candidato pelo PT ao Senado e que também sofreu abalos na cobertura jornalística com base nas investigações feitas pela Polícia Federal e nessa operação deflagrada para apurar irregularidades nas emendas parlamentares. Bom, e aí nessa resposta exatamente desse post, né, forte aí do Júnior Mano, veio em seguida o capitão Wagner dizendo o seguinte, palavras dele entre aspas: se eu tivesse medo de ameaça de bandido, não teria escolhido ser policial. Não tenho medo de ameaça de cidadão, nem de bandido. A coisa foi evoluindo, Luzido. Pra gente não ficar lendo tudo, aí sim, entraram aí na discussão as esposas, né, do capitão Wagner e também a do Júnior Mano. A Jordana, inclusive, é esposa do Júnior Mano, que é prefeita do município de Nova Russas. Exatamente, ela entrou forte, inclusive fez referência à questão de que capitão Wagner teria colocado lá câmeras no apartamento da esposa, no apartamento funcional da esposa em Brasília, e aí foi a vez da Daiane, a deputada Daiane, entrar e dizer, olha, agora não, você está entrando no pessoal, e aí eu vou acionar a justiça contra a senhora, porque, quer dizer, a coisa saiu já do político, entrou também pelo pessoal. Você lembra daquele episódio em que o capitão Wagner denunciou que foram encontradas câmeras instaladas secretamente no apartamento funcional da mulher dele, a deputada Daiane Bittencourt, e a Jordana, que é a mulher do Júnior Mano, faz essa insinuação direta de que essas câmeras teriam sido colocadas pelo próprio capitão Wagner. Quer dizer, você imagina... E naquela época, Beto, houve a investigação por parte da Polícia Federal, da Polícia do Poder Legislativo, que é a Polícia da Câmara dos Deputados, e pelas investigações, pelo resto das investigações, ficou comprovada que a instalação das câmeras foi feita pelo inquilino anterior, pelo ocupante anterior, antecessor da Daiane neste imóvel. Agora, Beto, tem também nessa troca de farpas uma frase que é do Júnior Mano, né? Ele diz o seguinte: capitão Wagner, não apaga essas mensagens, o que tu faz com as emendas da tua mulher. Que é outro questionamento, uma insinuação que o Júnior Mano faz sobre o dinheiro das emendas parlamentares da deputada Daiane Bittencourt, que é a esposa do ex-deputado capitão Wagner, né? E aí tem essa insinuação, ou seja, Beto, levanta-se uma verdadeira tampa de uma panela de pressão para se questionar. Eu não vou nem dizer o tapete, mas eu vou dizer, levantou a tampa do bueiro, Luziano. A tampa do bueiro. Era isso que eu queria. Levantar um tapete, né? Por baixo sempre tem um lixo. Então, esse questionamento sobre o destino das emendas parlamentares ainda vai render muito, porque tem muito dinheiro ficando no meio do caminho que deveria fazer o bem para a população do interior do Ceará. O bem, quando eu falo, é transformar esse dinheiro das emendas parlamentares em benefícios para a população. E olha só, Beto Almeida, é muito dinheiro. Quando a gente começa a escutar informações dos bastidores políticos sobre as emendas parlamentares, porque aqui a gente tem informação oficial sobre o volume de dinheiro que cada deputado federal tem em termos de emenda impositiva, ou seja, cada deputado apresenta ao orçamento da União um conjunto de emendas que totalizam 37 milhões de reais por ano. Mas aí vem a história de emenda de comissão, emenda Isso aí PIX. É só as emendas individuais. Emenda individual. Beto, essa história das emendas PIX, das emendas de comissões, você tem o triplo ou 4 vezes mais do que o volume de dinheiro das emendas individuais. E o que se coloca, Luziano, no questionamento da própria Polícia Federal é que pode se revelar aí um esquema ainda mais cruel, ou seja, que não é apenas a questão do uso político das emendas, mas de que, na realidade, essas emendas, por exemplo, do orçamento secreto, para você ter ideia, elas, na realidade, teriam
teriam sido desviadas e nada desse dinheiro teria sido utilizado em alguma obra pública. O mais grave é esse o ponto contexto grave que está surgindo. Exatamente, ou seja, uma coisa é uma verba chegar e ir para uma obra, mesmo que ali tenha havido uma cobrança de 10, 15% de comissão. Outra, pior ainda, é você imaginar que uma emenda dessa, exatamente pela falta de transparência, que até então você não sabia quem estava encaminhando essas emendas, quem era o autor, para onde ia e principalmente o que ia ser feito, é de que na realidade esse dinheiro nunca chegou para obra alguma. Simplesmente foi liberado e o dinheiro evaporou. Nas mãos de quem? É esse trabalho que a Polícia Federal vai agora apurar. E outra avaliação, Beto Almeida, é que essas denúncias, o noticiário está com um verdadeiro bombardeio de informações, tanto em termos de Ceará quanto no cenário nacional. Todos os veículos de comunicação do Brasil acompanham esse desdobramento da operação da Polícia Federal, jogando areia no ventilador de quem tem o sonho de disputar uma eleição majoritária em 2026. Os estragos são bem maiores na vida do deputado federal Júnior Mano e também do deputado José Nobre Guimarães, que nessa terça-feira, nessa quarta-feira, entrou no noticiário com informações ainda mais pesadas sobre a utilização de dinheiro das emendas parlamentares. José Nobre Guimarães e Júnior Mano, Beto, são dois pré-candidatos ao Senado e tem essas pré-candidaturas abaladas e é pouco provável que sobrevivam a esse bombardeio tão pesado da operação da Polícia Federal. Não é o bombardeio do noticiário, é o bombardeio como resultado de uma operação que vem como fonte oficial a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Tudo isso, Beto Almeida... E o Supremo Tribunal Federal autorizou a investigação, incluindo a suspeita em relação a esses deputados aí. O nome do José Nobre Guimarães entra nessa relação dos pedidos para investigação em relação aos suspeitos. Não é que ainda exista a confirmação, a oficialização, mas existe a suspeita. Por isso que o Supremo autorizou a investigação. Mas politicamente a gente sabe o impacto que isso representa, principalmente nesse momento de pré-definições de candidaturas para 2026. Nós estamos falando aqui de dois nomes, por exemplo, que são fortes, que estão trabalhando suas pré-candidaturas para o Senado nas eleições do ano que vem. Então você imagina, Luzinor, o que é a revolução que uma denúncia desse porte, que uma investigação desse porte provoca no cenário político aqui do Ceará. Repito, e reafirmar o que o jornalista Beto Almeida, que não tem julgamento e não estamos dizendo que as suspeitas já estão configuradas como fato determinante para condenação pelo Poder Judiciário. Não, o que nós estamos falando, pela experiência na trajetória jornalística, é que uma candidatura não pode ser lançada com questionamento. Há um ano das convenções de 2026, quando os partidos irão homologar, oficializar alianças e também candidaturas, você tem que estar com a ficha completa, limpa, sem questionamento, para aderir, para despertar a atenção, conseguir a adesão de aliados e principalmente dos eleitores.